Meu nome é Natalie Brooks, tenho 33 anos e, às 6h04 de uma manhã cinzenta de sexta-feira, estacionei na entrada da casa dos meus pais para levá-los ao aeroporto. A viagem de luxo de 2 semanas pela Europa tinha sido planejada e financiada por mim ao longo de quase 2 anos. Eu havia preparado cada detalhe, o roteiro impresso, os dados do check-in salvos no celular e uma bolsa organizada com documentos de viagem, alguns lanches e até os tradicionais doces de lavanda que minha mãe sempre gostava de levar em voos longos. Também montei uma playlist especial para que o dia começasse de forma memorável. Saí do carro e fui pegar a mala da minha mãe, mas parei no mesmo instante. Minha irmã mais nova apareceu logo atrás dela, puxando sua própria mala como se tudo aquilo já estivesse combinado havia muito tempo. Minha mãe sorriu com aquela expressão tranquila que costumava usar quando já tinha tomado uma decisão e esperava que todos simplesmente a aceitassem. Conversamos sobre isso, disse ela com naturalidade. Sua irmã precisava mais dessa viagem para descansar, então decidimos levá-la no seu lugar. Por alguns segundos, achei que tinha entendido errado. Eu tinha feito horas extras, aberto mão de fins de semana e economizado cada valor possível para tornar aquela viagem realidade. Fui eu quem reservou passagens, hotéis, passeios e restaurantes. E agora estava ali, na entrada da casa, percebendo que havia sido excluída do próprio presente antes mesmo do amanhecer. Meu pai evitou meu olhar e apenas ajustou a alça da mala. Minha irmã deu de ombros discretamente, como se tudo aquilo fosse perfeitamente normal. Não discuti. Não chorei. Coloquei as malas no porta-malas, sentei ao volante e segui em direção ao aeroporto. Enquanto dirigia, uma única ideia se firmava silenciosamente na minha mente: se eles queriam aproveitar a viagem que eu organizei sem mim, logo descobririam o verdadeiro custo dessa decisão. Antes de contar o que aconteceu quando o avião deles pousou e por que meu celular começou a tocar sem parar, me diga uma coisa: que horas são aí onde você está? E de onde você está assistindo? Sempre fico curiosa para saber até onde histórias como esta conseguem chegar. A viagem até o aeroporto parecia acontecer dentro de uma caixa fechada. O silêncio durou menos de 1 minuto. Minha irmã mais nova, Chloe, inclinou-se para a frente no banco de trás e começou a falar sobre Paris como se tivesse participado de todo o planejamento. Você acha que vamos ter tempo para fazer compras no primeiro dia? Perguntou. Vi uma garota no TikTok que visitou 3 lojas de grife antes do almoço. Minha mãe, Karen, sorriu e respondeu com carinho. Vamos dar um jeito, querida. Essa viagem é para ajudar você a recomeçar. Recomeçar? Só aquela palavra já foi suficiente para me deixar tensa ao volante. Chloe tinha 28 anos e parecia viver em um ciclo constante de fase difícil, algo que quase sempre exigia o dinheiro, a paciência ou os sacrifícios de outras pessoas. 2 anos antes, eu havia pago 3 meses do aluguel dela porque minha mãe insistiu que ela não estava preparada para lidar com o despejo. No Natal anterior, presenteei meus pais com um fim de semana em um spa, mas uma das reservas acabou ficando com Chloe porque, segundo todos, ela precisava mais daquele descanso. Parecia existir um padrão. Sempre que eu conquistava algo, alguém encontrava um motivo para dizer que Chloe merecia receber os benefícios. Na metade do caminho, meu pai, Michael, limpou a garganta antes de falar. Natalie, sua mãe e eu valorizamos tudo o que você fez por nós. Olhei para ele pelo retrovisor. Valorizam mesmo? A hesitação antes da resposta disse mais do que qualquer explicação poderia dizer. Karen entrou na conversa imediatamente. Não torne isso mais complicado do que precisa ser. Você é forte. Chloe não é. Ali estava a regra não escrita da nossa família resumida em uma única frase. Eu nunca era a filha que merecia mais. Eu era a filha que supostamente conseguia suportar menos reconhecimento, menos apoio e menos consideração. Chloe então se inclinou um pouco mais para frente, usando aquele tom cuidadosamente doce que sempre misturava gentileza com superioridade, disse. Eu sabia que você entenderia. Você sempre entende. Continuei dirigindo sem responder. Quando chegamos ao terminal, retirei as malas do carro, entreguei os passaportes e observei os 3 se prepararem para embarcar. Minha mãe ainda beijou meu rosto antes de entrar. Obrigada por agir com maturidade, sussurrou. Maturidade.
Na minha família, essa palavra sempre significou aceitar a decepção em silêncio, engolir a injustiça e garantir que todos os outros permanecessem confortáveis. Chloe abriu um sorriso animado. Vou mandar muitas fotos. Assenti apenas uma vez e vi os três desaparecerem pelo terminal, levando consigo algo que deveria ter sido meu, o resultado do meu planejamento, do meu esforço e do meu dinheiro. Depois que sumiram de vista, permaneci sentada no estacionamento do aeroporto por alguns minutos. Precisava daquele silêncio. Então abri o aplicativo da companhia aérea e acompanhei o status do voo. Esperei até que aparecesse a confirmação de que a aeronave já estava no ar antes de deixar o local. Eu não queria criar uma discussão no aeroporto. Preferia que as consequências chegassem em um momento em que ninguém pudesse resolvê-las com desculpas ou pressão emocional. Ao chegar em casa, fui direto para a mesa da cozinha, liguei o notebook e abri todas as reservas que eu havia feito. Hotel em Paris, traslado particular, jantar especial às margens do Sena, visita guiada a museus, passagens de trem em classe executiva, hospedagem na Itália, passeios pela Toscana, reservas em Roma e diversas outras experiências cuidadosamente organizadas. Com uma calma que nem eu esperava ter, comecei a cancelar tudo. Mantive apenas as passagens de volta. Eu estava indignada, mas não agindo por impulso. Eles ainda teriam como retornar para casa. O que não teriam mais seria uma viagem luxuosa financiada por alguém que havia sido deixada de lado. À medida que os e-mails de cancelamento chegavam à minha caixa de entrada, senti a tensão que carregava no peito diminuir pouco a pouco. Pela primeira vez, eu não seria a pessoa encarregada de consertar os problemas criados pelos outros. A primeira ligação chegou antes mesmo de eu terminar de pegar um copo de água. Depois veio outra. E mais outra. Logo em seguida, 3 mensagens da minha mãe apareceram na tela. Cadê o motorista? Nathalie, me ligue imediatamente. O hotel disse que não existe nenhuma reserva em nosso nome. Pouco depois, Chloe ligou. Em seguida, meu pai. Depois minha mãe novamente. Quando finalmente olhei para o celular cerca de 10 minutos mais tarde, já havia 18 chamadas perdidas. Virei o aparelho com a tela para baixo sobre a bancada e subi para desfazer a mala que eu havia preparado para uma viagem que, naquele momento, já não era mais minha. A ironia não passou despercebida. Enquanto eu guardava no armário as roupas que havia escolhido para usar em Paris, minha família tentava resolver problemas do outro lado do oceano. Depois de cerca de 1 hora, a curiosidade falou mais alto. Peguei o celular e comecei a ler as mensagens. As mensagens da minha mãe, Karen, alternavam entre desespero e irritação. Isso não tem graça. Estamos esperando com as malas há quase 1 hora. Ligue para mim agora e resolva isso. As de Chloe eram ainda mais agressivas. O que aconteceu com você? Você faz ideia da vergonha que estamos passando? Mamãe está chorando. Meu pai enviou apenas uma mensagem. Por favor, me ligue. Sentei na beira da cama e fiquei olhando para a tela por alguns instantes antes de decidir retornar uma das ligações da minha mãe. Ela atendeu imediatamente. Nathalie, o que você fez? Perguntou, sem esconder a irritação. Esperei um momento antes de responder. Não tenho certeza do que você quer dizer. Não faça isso, retrucou ela. O motorista não apareceu, o hotel disse que não existe reserva e os passeios da Chloe desapareceram. Os passeios da Chloe. Não os meus. Os dela. Eu cancelei tudo, respondi com tranquilidade. Houve um breve silêncio. Como você pode fazer uma coisa tão egoísta? Disparou ela. Dei uma risada curta. Egoísta? Vocês me tiraram da viagem que eu mesma organizei. Achamos que você entenderia, respondeu ela rapidamente. Sua irmã precisava mais disso. Então sua irmã deveria ter pago por isso. E encerrei a ligação. Mas aquilo não foi o fim. As chamadas continuaram chegando em ritmo cada vez maior. Chloe deixou uma mensagem de voz que, por curiosidade, ouvi até o final. Isso é absurdo, dizia ela. Tivemos que pegar um hotel horrível perto do aeroporto porque tudo no centro era caro demais. O cartão do papai também teve problemas. A mamãe acha que você está exagerando, mas sinceramente? Isso é ridículo.
Se ficou magoada, poderia ter conversado como uma adulta em vez de fazer tudo isso por vingança. Ligue para nós e resolva essa situação. Ao fundo, eu conseguia ouvir minha mãe discutindo com um funcionário do hotel e o barulho constante de malas sendo arrastadas pelo chão. Apaguei a mensagem e deixei o celular de lado. No dia seguinte, o número de chamadas perdidas já havia ultrapassado 100. No fim da tarde, estava se aproximando de 200. As mensagens da minha mãe começaram a trazer mais detalhes, e cada detalhe mostrava o quanto a realidade tinha sido diferente da viagem que ela esperava. Eles acabaram hospedados em um hotel pequeno e apertado nos arredores da cidade. Perderam os passeios exclusivos. Não conseguiram arcar com os transportes mais confortáveis que eu havia reservado. Em determinado momento, meu pai chegou a pedir ajuda financeira a um antigo conhecido porque toda a programação dependia das comodidades que eu tinha planejado e pago. Uma das mensagens de voz dele soou quase sincera. Nathalie disse, com a voz cansada, não conseguimos salvar grande parte da viagem. Sua mãe praticamente não dormiu desde que chegamos. Chloe não para de chorar. Pelo menos nos ajude a conseguir um hotel melhor por alguns dias. Nenhum pedido de desculpas. Nenhum reconhecimento do que tinham feito. Apenas a velha expectativa de que, se ele parecesse cansado o suficiente, eu voltaria ao meu papel de sempre e resolveria tudo. Naquela noite, atendi uma última ligação. Minha mãe respondeu no primeiro toque, já chorando. Nathalie, por favor, estamos exaustos. Interrompi antes que ela começasse mais um discurso para despertar pena. Escute com atenção. Eu não vou consertar isso. Vocês fizeram uma escolha naquela entrada de garagem. E fizeram isso sorrindo. Me trataram como a filha confiável que sempre suportaria a humilhação e continuaria mantendo tudo funcionando. Eu não vou mais assumir esse papel. Ao fundo, Chloe pegou o telefone. Você é inacreditável, disparou. Tudo isso por causa de uma viagem? Mantive a calma. Não é por causa de uma viagem. É por causa de um padrão. Em seguida, desliguei o celular completamente. Durante os 2 dias seguintes, sempre que tentaram entrar em contato comigo, encontraram apenas o mesmo silêncio eletrônico do aparelho desligado. Pela primeira vez na minha vida adulta, a emergência deles não se tornou minha responsabilidade. No início, aquela tranquilidade pareceu estranha. Era como sair de um ambiente onde uma máquina funcionava sem parar e, de repente, perceber como o silêncio realmente soa. Na manhã de sábado, fui caminhar sozinha em um parque. Mantive o celular guardado no bolso do casaco e passei quase 1 hora andando sem destino. Quanto mais tempo eu caminhava, mais percebia que a viagem para a Europa não tinha sido um caso isolado. Aquilo era apenas o exemplo mais evidente de algo que acontecia há anos. Chloe sempre foi tratada como o centro emocional da família. Eu, por outro lado, era vista como a pessoa que aparecia para resolver problemas. Quando ela falhava, eu ajudava. Quando ela enfrentava dificuldades, eu me adaptava. Quando ela queria algo que eu havia conquistado, a narrativa familiar rapidamente mudava para justificar que ela precisava mais daquilo do que eu. Quando finalmente liguei o celular novamente, ainda no estacionamento, encontrei uma nova sequência de mensagens de voz. Ouvi uma enviada pela minha mãe. A raiva em sua voz parecia ter sido substituída pelo desgaste. Estamos saindo de Paris antes do previsto, disse ela. Não conseguimos manter os gastos na cidade, então seu pai encontrou passagens mais baratas para seguir viagem para outra região. Perdemos dinheiro em quase tudo. Chloe só fala em voltar para casa. Por favor, nos ligue. Ao fundo, era possível ouvir Chloe e meu pai discutindo sobre dinheiro. Esse detalhe me chamou a atenção mais do que eu imaginava. Eles já não estavam completamente unidos contra mim. A pressão começava a surgir entre eles próprios. Sem que eu estivesse presente para absorver os custos, as frustrações e as consequências, finalmente precisavam lidar uns com os outros. Mais tarde, fiz uma chamada de vídeo para minha melhor amiga, Raquel. Ela atendeu imediatamente, olhou para mim por alguns segundos e perguntou: quão grave está a situação? Eu não consegui evitar uma risada. Tão ruim que minha mãe provavelmente está chorando cada vez que vê a conta do home internacional. Raquel sorriu. Então talvez eles estejam finalmente descobrindo o preço dos seus limites.
Contei tudo para ela. Falei sobre o que aconteceu na entrada da casa dos meus pais, sobre o sorriso tranquilo da minha mãe ao me substituir, sobre Chloe agindo como se tivesse recebido um prêmio que era meu, sobre as centenas de ligações, o hotel simples onde acabaram ficando e até sobre meu pai, que continuava tentando conseguir minha ajuda sem reconhecer o quanto aquela situação tinha sido injusta. Raquel ouviu tudo sem me interromper, algo que sempre admirei nela e um dos motivos pelos quais confio tanto em sua opinião. Quando terminei, ela disse: sua família sempre tratou sua calma e sua responsabilidade como um recurso garantido. Eles acreditam que você estará disponível para resolver qualquer problema. Quando você para de fazer isso, em vez de reconhecerem o quanto dependiam de você, passam a agir como se o problema fosse seu. Aquela observação ficou ecoando na minha mente. Perguntei se ela achava que eu tinha ido longe demais. Raquel demorou alguns segundos antes de responder. Lembra quando meu ex continuava me pedindo dinheiro depois de me trair? Eu bloqueei o número dele e deixei que resolvesse os próprios problemas. Não foi por maldade. Foi porque eu cansei de aceitar situações que me machucavam. Limites funcionam assim. Para quem se beneficiava da ausência deles, parecem crueldade. Fiquei olhando para a paisagem diante de mim enquanto refletia sobre aquilo. Durante muitos anos, confundi ser necessária com ser valorizada. Mas o que minha família parecia valorizar era a versão de mim que resolvia tudo sem exigir mudanças em troca. Naquela noite, preparei um chá, sentei à mesa e abri um caderno em branco. Na primeira página escrevi: o silêncio não é egoísmo quando falar apenas ensinou as pessoas a ignorarem a sua dor. Depois continuei escrevendo. Anotei as horas extras que trabalhei para pagar aquela viagem. Registrei pequenas situações que, durante anos, aceitei como normais. Escrevi sobre o instante em que percebi, naquela entrada de garagem, que nunca fui vista como a filha que merecia desfrutar da viagem. Eu era apenas a filha considerada capaz de financiá-la. Quando fechei o caderno, uma certeza havia se formado. A questão mais importante já não era se meus pais algum dia admitiriam a verdade. O mais importante era que eu finalmente tinha admitido essa verdade para mim mesma. E foi aí que tudo começou a mudar. Na noite seguinte, meu pai ligou enquanto eles estavam no aeroporto de Roma tentando antecipar o voo de volta. Percebi que ele estava em um aeroporto antes mesmo de ouvir suas primeiras palavras. Havia anúncios nos alto-falantes, malas sendo arrastadas pelo chão e a voz da minha mãe ao fundo, falando em tom impaciente. Nathalie, disse ele quando atendi. Podemos conversar com calma? Depende, respondi. Você está ligando para pedir desculpas ou para controlar a forma como eu reagi? Ele ficou em silêncio por um instante antes de soltar um longo suspiro. Sua mãe está exausta. Chloe disse que nem quer voltar para casa agora, porque toda essa viagem foi muito desgastante. Fechei os olhos por um momento. Mesmo depois de tudo, ele ainda colocava o foco no desconforto deles, não na decisão que haviam tomado. Desgastante, repeti. É uma forma de descrever a situação. O tom dele ficou mais firme. Você sabe muito bem o que eu quero dizer. Eu sei exatamente o que você quer dizer, respondi. Você quer que eu me sinta culpado o suficiente para salvar vocês mais uma vez. Então ele recorreu a uma frase que eu já tinha ouvido inúmeras vezes. Você é melhor do que isso, Nathalie. Anos atrás, talvez aquela frase tivesse funcionado. Mas, depois de um tempo, você aprende a enxergar o que existe por trás das palavras. Você é melhor do que isso muitas vezes significa, seja mais fácil de convencer, mais fácil de manipular, mais fácil de colocar de volta no papel que sempre esperaram de você. Não, respondi com tranquilidade. Eu apenas era mais conveniente para vocês. Ele suspirou. Sua mãe realmente acreditava que Chloe precisava mais dessa viagem. Ela não está passando por um bom momento. E eu passei anos sendo ignorada, respondi. Alguma vez isso pareceu urgente para vocês? Ele reagiu imediatamente. Isso não é justo. Sempre tivemos orgulho de você. Soltei uma pequena risada. Orgulho suficiente para me tirar da viagem que eu mesma organizei? Orgulho suficiente para deixar Chloe falar sobre compras em Paris enquanto eu dirigia vocês até o aeroporto? Do outro lado da linha, veio o silêncio. Dessa vez, minha mãe pegou o telefone. Nathalie,
por favor, disse ela, com a voz abatida. Perdemos muito dinheiro. Hotéis reservados de última hora, mudanças nas passagens, passeios cancelados. Meu dinheiro, interrompi. Primeiro vocês desperdiçaram o dinheiro que era meu. Ela voltou a chorar. Eu sei, mas Chloe precisava de algo positivo. Então vocês deveriam ter proporcionado isso com os próprios recursos, não com os meus. Pouco depois, Chloe tomou o telefone. Ela já estava irritada. Você está se fazendo de vítima, acusou. Mamãe e papai só queriam fazer algo especial para mim, e você transformou tudo em um desastre porque não suporta não ser o centro das atenções. A falta de vergonha naquela afirmação foi quase impressionante. Você nunca foi o centro do meu presente, respondi. Você foi o motivo pelo qual eu parei de oferecê-lo. Meu pai voltou rapidamente para a ligação. Voltaremos amanhã, disse, em tom cansado. Acho que precisamos sentar e conversar sobre como seguir em frente. Ótimo, respondi. Então voltem para casa. Ele hesitou. Só isso? Só isso. Você realmente não vai ajudar com mais nada? Olhei ao redor da cozinha silenciosa. Sobre a mesa estava o caderno onde eu havia colocado meus pensamentos. Pela primeira vez em muito tempo, não havia caos para eu resolver. Não, respondi. Não vou. Depois que a ligação terminou, abri a planilha que tinha usado para organizar toda a viagem. Alguns reembolsos já estavam sendo processados. Nem todos, mas o suficiente para me lembrar que o esforço, o tempo e os recursos investidos naquele sonho ainda tinham valor. Mesmo que as pessoas para quem eu originalmente o havia planejado não tivessem valorizado isso. Em vez de fechar o arquivo, abri uma nova aba. Comecei a pesquisar ideias para uma viagem solo à Itália no mês de setembro. Roma. Florença. Bolonha. Talvez até a Costa Amalfitana, se eu decidisse me permitir uma aventura inesquecível. Quanto mais eu pesquisava, mais tudo fazia sentido. Eu havia passado tempo demais transformando minhas conquistas em benefícios para pessoas que só percebiam meu esforço quando precisavam de alguma coisa. E eu estava pronta para mudar isso. Se haveria uma viagem de luxo paga com o resultado do meu trabalho, então, pela primeira vez, quem iria aproveitá-la seria eu. Na manhã seguinte, meus pais enviaram uma mensagem avisando que já tinham retornado para Seattle. Quando recebi o texto, eu já estava a caminho da casa deles. Sentei na varanda com um copo de café nas mãos e esperei. O céu da tarde estava cinzento e sem brilho, típico daqueles dias em que tudo parece mais exposto do que realmente é. Algum tempo depois, o táxi entrou na garagem. Minha mãe foi a primeira a sair do carro. Assim que me viu, parou imediatamente. Meu pai apareceu logo atrás, caminhando devagar, com o rosto cansado e os ombros caídos. Chloe foi a última. Arrastava a mala com uma expressão irritada, como alguém que ainda acredita que a raiva pode servir de escudo contra as consequências das próprias escolhas. Nenhum dos três parecia igual ao dia da partida. As roupas estavam amassadas, os cabelos desalinhados e toda a confiança que levaram para a Europa parecia ter desaparecido entre aeroportos, hotéis improvisados e planos que não deram certo. Como era de se esperar, Chloe foi a primeira a falar. E agora? Perguntou com impaciência. Veio aqui para se divertir com isso? Tomei um gole do café antes de responder. Não. Vim para garantir que ninguém finja que isso nunca aconteceu. Minha mãe largou a bolsa no chão com força. Nathalie, já chega. Apesar do tom duro, o cansaço em sua voz era evidente. Tivemos uma semana horrível. Olhei para ela sem alterar a expressão. Tiveram mesmo? Porque, do meu ponto de vista, vocês fizeram uma viagem que não tinham o direito de assumir como sua, perderam os benefícios que não pagaram e depois voltaram para casa. Meu pai passou a mão pelo rosto. Podemos conversar lá dentro? Balancei a cabeça negativamente. Não. Foi aqui que tudo começou. Então é aqui que vamos falar sobre isso. Levantei-me e apoiei o copo de café no corrimão da varanda. Então encarei minha mãe. O que mais me marcou foi o seu sorriso naquele dia. Não apenas a decisão que você tomou, mas a facilidade com que a tomou. A expressão dela mudou imediatamente.
Eu achei que você entenderia. Respirei fundo. Não use essa frase novamente. Estou falando sério. Durante anos, ela serviu como justificativa para praticamente toda situação injusta que esta família esperou que eu aceitasse em silêncio. Chloe cruzou os braços. Você está falando como se tivéssemos cometido algum crime. Voltei meu olhar para ela. Não. Estou falando como alguém que viu seu trabalho, seu dinheiro e seu esforço serem tratados como se pertencessem a todo mundo. Vocês agiram como se eu fosse apenas quem financiou a viagem, e não a pessoa para quem ela foi planejada. Aquilo era exatamente o centro do problema. Pela primeira vez, meu pai me encarou diretamente e disse algo que eu esperava ouvir havia muito tempo. Nós erramos. Sustentei o olhar dele por alguns segundos e então assenti. Sim. Erraram. Os olhos da minha mãe se encheram de lágrimas. Você nos humilhou. A voz dela saiu baixa. Não levantei o tom. Mas também não tentei suavizar minhas palavras. Ótimo, respondi. Talvez passar por uma situação desconfortável seja a única forma de interromper esse ciclo. Minha mãe me encarou, surpresa. Parecia não acreditar que eu havia dito em voz alta algo que, durante anos, eu teria guardado para evitar conflitos. Mas eu já não estava disposta a suavizar a verdade apenas para proteger os sentimentos deles. Abri minha bolsa, retirei um envelope e o coloquei sobre a pequena mesa da varanda. Aqui está uma lista de coisas que não vou mais financiar nem assumir. Os três olharam para o envelope. Não haverá mais transferências de emergência. Não vou mais cobrir despesas da Chloe. Não vou pagar contas atrasadas, completar aluguel nem resolver qualquer nova crise que apareça. E também não vou mais aceitar a expectativa de que eu seja responsável por consertar todos os problemas da família só porque minha vida é mais estável. Chloe arregalou os olhos. Você não pode estar falando sério. Olhei para ela com firmeza. Nunca falei tão sério. Minha mãe balançou a cabeça. Isso é cruel. Não, respondi. Cruel foi me excluir de algo que eu mesma construí e depois esperar que eu continuasse oferecendo apoio sem limites. Então revelei a parte que realmente queria que eles ouvissem. Usei parte dos reembolsos para reservar uma viagem só para mim. Vou para a Itália. Minha mãe piscou várias vezes. Meu pai abaixou o olhar. Chloe simplesmente ficou em silêncio, como se não soubesse como reagir a uma versão minha que não pedia autorização para viver a própria vida. Finalmente entendi uma coisa, continuei. Se fui eu quem trabalhou para conquistar algo, também devo ser a pessoa que aproveita esse resultado. Não vou mais me esforçar tanto para entregar as recompensas a quem acredita ter direito ao que construí. Por alguns instantes, ninguém respondeu. O silêncio não era vazio. Era o peso da verdade ocupando um espaço que já não podia ser ignorado. Meu pai observou o envelope e depois voltou os olhos para mim. Pela expressão dele, parecia compreender que a questão já não era a viagem cancelada, os hotéis ou os passeios perdidos. O que realmente estava mudando era o acesso que eles sempre tiveram à filha que resolvia tudo sem pedir nada em troca. Minha mãe enxugou as lágrimas. Chloe ainda parecia irritada, mas havia algo diferente em seu olhar. Algo mais discreto, menos seguro. Talvez a primeira rachadura na certeza de que sempre poderia contar com meus sacrifícios. Peguei meu café e caminhei em direção aos degraus da varanda. Vocês podem pedir desculpas. Podem mudar. Talvez um dia realmente mudem. Mas isso não significa que terão acesso irrestrito à minha vida novamente. Respirei fundo. Acabou o tempo em que eu mantinha esta família confortável às custas da minha própria felicidade. Em seguida, caminhei até o carro. Eles chamaram meu nome. Dessa vez, não parei. Não olhei para trás. E não senti culpa. Enquanto saía da garagem e seguia pela rua, percebi que aquela sensação leve dentro de mim já não era apenas alívio. Era liberdade. 3 meses depois, eu estava sentada sozinha em um pequeno café em Florença. Um caderno aberto diante de mim, um expresso quase terminado ao lado e, pela primeira vez em muito tempo, ninguém esperando que eu sacrificasse minha tranquilidade para administrar os sentimentos de outra pessoa. A luz suave da tarde se espalhava pela mesa em tons dourados e, pela primeira vez em muitos anos, eu sentia que minha vida realmente me pertencia.
Não havia tensão familiar escondida sob cada momento tranquilo. Nenhuma nova crise de Chloe prestes a consumir meu tempo. Nenhuma expectativa de que eu precisasse transformar minha felicidade em algo compartilhado apenas para provar que não era egoísta. Eu podia pedir o que quisesse, permanecer onde quisesse pelo tempo que desejasse, explorar ruas desconhecidas sem roteiro definido e mudar meus planos sempre que tivesse vontade. Quando se fala rapidamente, esse tipo de liberdade parece algo simples. Mas depois de anos vivendo sob obrigações emocionais constantes, aquilo parecia imenso. Na primeira página do meu diário, escrevi: "Ninguém está aqui para ocupar o meu lugar." Dias depois, sentada em um banco após visitar um museu, anotei outra reflexão. Eu costumava acreditar que amar significava suportar mais do que todos os outros. Hoje acredito que amor significa ser considerado antes de ser ferido. Essa frase me acompanhou durante toda a viagem. Em Roma, em Florença e em cada trajeto de trem entre uma cidade e outra, a mesma conclusão surgia de formas diferentes. Durante anos, adiei minha própria paz esperando que minha família mudasse por conta própria. Achei que, se eu fosse paciente o suficiente, generoso o suficiente e útil o suficiente, um dia deixariam de me tratar como alguém garantido. Mas justiça que depende do seu silêncio nunca é realmente justiça. É apenas um sistema que funciona perfeitamente para todos, menos para você. Enquanto eu estava na Itália, minha mãe começou a me enviar mensagens. O tom era diferente. Mais cuidadoso. Mais contido. Quase respeitoso. Ela escrevia coisas como: "Espero que a Itália esteja sendo maravilhosa." Ou: "Não precisa responder. Apenas pensei em você." Meu pai enviou apenas uma mensagem que realmente ficou marcada. "Desculpe por ter ficado parado e permitido que aquilo acontecesse." Não foi um pedido de desculpas genérico. Não foi uma tentativa de minimizar os fatos. Foi uma frase simples reconhecendo exatamente o que havia feito. E isso teve valor, porque a honestidade tinha sido rara na nossa família por muito tempo. Chloe demorou mais para entrar em contato. Mas, certa noite, enquanto eu organizava algumas passagens de trem no quarto do hotel, ela ligou. Quase deixei tocar até cair na caixa postal. Mas resolvi atender. A voz dela parecia diferente. Não porque tivesse mudado completamente. Não porque tivesse se transformado de repente em outra pessoa. Mas porque já não soava tão convencida de que o mundo sempre encontraria uma forma de protegê-la das consequências. "Mamãe disse que você provavelmente não atenderia." "Ela provavelmente tinha razão", respondi. Houve um breve silêncio. Então Chloe disse: "Consegui um trabalho de meio período." Me acomodei melhor na cadeira. "Entendi." Ela soltou uma pequena risada nervosa. "Em uma loja em Bellevue." "Não é nada extraordinário, mas é um começo." Esperei. Depois de alguns segundos, ela finalmente chegou ao que realmente queria dizer. "Eu sei que me comportei como se aquela viagem fosse minha. E sei que faço isso com frequência. Eu só." Ela parou. Dessa vez, não completei a frase por ela. Não tentei aliviar o desconforto. Deixei que enfrentasse aquele momento sozinha. Então respondi: "Você sempre acreditou que haveria uma rede de segurança esperando por você." Na maioria das vezes, porque fui eu quem construiu essa rede. Mais um silêncio. E então ela admitiu, quase em um sussurro: "É verdade." Não foi uma grande reconciliação. Não resolveu tudo de uma vez. Mas foi uma das declarações mais sinceras que ouvi dela em anos. E aquela pequena demonstração de honestidade valeu muito mais do que todos os agradecimentos vazios que ela havia me dado no passado. Quando voltei para Seattle, não retomei meu antigo papel. Mantive exatamente os mesmos limites que havia estabelecido. E, pela primeira vez, não me senti obrigada a recuar. Passei a responder mensagens apenas quando realmente queria. Aprendi a dizer não quando a resposta era não. Não voltei a assumir responsabilidades financeiras, nem a resolver problemas que não eram meus, nem a carregar o peso emocional que durante anos manteve minha família funcionando às minhas custas. Com o tempo, todos precisaram se adaptar a uma versão de mim que já não podia ser tratada como algo garantido.
Minha mãe deixou de agir como se Chloe fosse a única pessoa vulnerável da família. Meu pai começou a ouvir mais e justificar menos. E Chloe, para minha surpresa, continuou trabalhando. Certa vez, ela me enviou uma mensagem pedindo dicas sobre organização financeira. O detalhe importante era que ela não estava pedindo dinheiro. Pode parecer algo pequeno, mas para mim significou muito mais do que ela provavelmente imaginava. Nossa família não se transformou da noite para o dia. Também não acredito em histórias onde tudo se resolve de forma perfeita e definitiva. Mas havia uma diferença importante: já não estávamos vivendo dentro da mesma dinâmica de antes. A antiga versão da nossa família só funcionava porque eu aceitava me sacrificar silenciosamente para manter todos confortáveis. Quando parei de fazer isso, a realidade apareceu para todos nós. Meus pais perderam a facilidade de contar com alguém que resolvia tudo sem questionar. Chloe perdeu a certeza de que meu tempo, meu esforço e meus recursos estariam sempre disponíveis para ela. E eu também perdi algo. Perdi a fantasia de que, se me sacrificasse o suficiente, um dia receberia o mesmo cuidado e consideração sem que ninguém precisasse encarar os próprios comportamentos. Essa perda doeu mais do que eu esperava. Houve noites em que voltei para casa e o apartamento parecia silencioso demais. Em alguns momentos, pegava o celular por impulso, quase pronta para resolver algum problema antes mesmo de alguém me pedir ajuda. Às vezes, a culpa ainda tentava se disfarçar de responsabilidade. Mas sempre que isso acontecia, eu me lembrava daquela manhã na entrada da garagem. Do sorriso da minha mãe. Da facilidade com que me excluíram de algo que eu havia construído com tanto esforço. Aquela lembrança já não despertava a mesma raiva. Agora ela servia como um lembrete do motivo pelo qual aqueles limites precisavam continuar existindo. Algumas semanas depois, encontrei meus pais para tomar café em um local neutro. Nada de casa da família. Nada de varanda. Nenhum ambiente carregado pelos antigos hábitos. Depois de me observar por alguns instantes, minha mãe falou em voz baixa. Acho que passei anos chamando você de forte quando, na verdade, queria dizer conveniente. Não respondi imediatamente. Queria que aquela verdade permanecesse ali por alguns segundos, sem ser suavizada. Então apenas concordei. Sim. Meu pai baixou os olhos para a xícara e acrescentou. Eu deveria ter impedido aquilo naquela manhã. Assenti novamente. Sim. Não houve um grande discurso de perdão. Não houve uma reconciliação dramática. Apenas algo muito mais raro, pessoas finalmente encarando a realidade sem tentar fugir dela. No fim, não houve grandes discursos nem cenas emocionantes. Houve apenas a verdade sendo dita com clareza e honestidade. E, de alguma forma, isso teve muito mais força do que qualquer lágrima poderia ter. Essa é a realidade por trás de histórias como esta. A maior satisfação nem sempre está em destruir algo. Às vezes, ela surge quando um padrão antigo é interrompido de forma tão definitiva que todos são obrigados a encarar a realidade a partir daquele momento. Meus pais perderam acesso à versão de mim que tornava todas as decisões deles mais fáceis. Chloe perdeu a certeza de que meu esforço e meus recursos estariam sempre disponíveis para ela. E eu perdi uma ilusão que carreguei por muitos anos, a ideia de que amor pode ser conquistado por meio de sacrifícios intermináveis. Perder essa ilusão foi doloroso. Mas também foi libertador. Se existe uma lição que trouxe comigo depois de toda essa experiência, é a seguinte. Às vezes, o presente mais importante que você pode oferecer à sua família não é mais um sacrifício, mas uma solução ou mais uma oportunidade para que dependam de você. Às vezes, o presente mais valioso é estabelecer um limite. Um limite que obriga todos a enxergarem a verdade. Não porque exista ódio. Não porque você queira viver preso ao ressentimento. Mas porque amor sem limites pode acabar se transformando em permissão. E é nesse espaço que o sentimento de direito sobre a vida dos outros costuma crescer. Você já precisou parecer egoísta apenas para deixar de ser a pessoa que carregava tudo sozinha sem receber reconhecimento? Compartilhe sua experiência nos comentários. Muitas pessoas já passaram por situações parecidas e descobriram que, às vezes, a paz começa com uma única palavra simples, mas necessária. Não. Obrigado por acompanhar esta história.
Este é um relato fictício criado exclusivamente para entretenimento, reflexão e narrativa dramática. Esperamos que ele deixe uma mensagem importante. Nem sempre o encerramento de um capítulo vem por meio de um pedido de desculpas. Em muitos casos, ele acontece quando você para de esperar que os outros compreendam totalmente os danos que causaram e decide, finalmente, escolher a própria paz,